Se você está estudando sobre Lei Geral de Proteção de Dados ou se o tema de proteção de dados te interessa, você já deve ter escutado a expressão dados pessoais sensíveis. Mas pode ter te gerado algumas dúvidas do que de fato são considerados dados pessoais sensíveis. E é isso que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. Olá, empreendedores, bem-vindos a mais um Empreendedorismo Legal. Eu sou Mariana de Toledo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dados pessoais sensíveis. Quem está estudando a Lei Geral de Proteção de Dados ou está se interessando sobre o tema, já deve ter ouvido falar que alguns dados pessoais são considerados dados sensíveis. Nós já conversamos aqui sobre dados pessoais, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, sobre o que seriam dados pessoais no vídeo que eu falei sobre o que é a LGPD e como ela afeta a sua empresa. Dados pessoais são dados que identificam ou possam identificar uma pessoa natural. E dentro de dados pessoais, nós temos os dados pessoais sensíveis, que são dados que, pela sua sensibilidade natural, podem levar a uma maior chance de discriminação daquela pessoa ou são considerados dados de saúde. O que seriam dados que possam discriminar uma pessoa? Dados que tenham a ver com religião, orientação sexual, orientação política, raça, tudo que pode de alguma forma levar aquela pessoa a sofrer algum tipo de preconceito. Então vamos supor, o partido político daquela pessoa, se aquela pessoa tem orientação homossexual, dentre qualquer outros exemplos que possam levar uma pessoa a ser discriminada através da coleta daquele dado. É preciso ter atenção também, porque alguns dados que são, originalmente, eles não seriam dados sensíveis, dependendo do contexto, ele pode ser um dado sensível. Por exemplo, um dado de geolocalização. O dado de geolocalização, que é para pegar a localização do seu aparelho celular, por exemplo, do seu computador, do seu dispositivo móvel, aquele dado por si só, ele é um dado pessoal, porque ele pode te identificar, mas na sua origem ele não é um dado sensível, porque saber onde que você está não necessariamente vai te levar vai levar alguém a ter contra você uma conduta discriminatória. Contudo, se a sua geolocalização indicar alguma questão, por exemplo, que você é afiliado de algum partido político ou que você frequenta determinada igreja, por exemplo, você está lá num culto evangélico e aí a sua geolocalização pega que você está num culto evangélico. Na natureza do dado geolocalização, ele não era um dado sensível, mas ele verificando qual que é a sua orientação religiosa, porque ele detecta onde você está e que você vai nesse local com frequência, aí sim ele pode ser considerado um dado sensível. Além dos dados que podem levar a questões discriminatórias, são considerados dados sensíveis também aqueles dados considerados dados de saúde. Por exemplo, tipo sanguíneo, existência de uma doença hereditária ou um quadro clínico, vacinação. Então, assim, todas essas questões são consideradas dados pessoais sensíveis porque são dados de saúde. E biometria, reconhecimento facial também são considerados dados sensíveis porque são dados imutáveis. O seu CEP você pode mudar, entendeu? O seu nome você pode mudar se você casar, se você pedir uma alteração judicial do seu nome, isso tudo pode ser alterado. Contudo, o nosso reconhecimento facial e nossa digital, isso é imutável. E como é imutável, é considerado um dado sensível. Mas qual que é a aplicabilidade prática dessa diferença entre um dado pessoal normal e um dado pessoal sensível? No vídeo que eu contei um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei que ela existe 10 bases legais que legitimam o tratamento dos dados pessoais, ou seja, existem 10 porquês que você pode coletar o dado. E esses 10 porquês, eles não se sobrepõem um ao outro. Então, eu posso ter uma obrigação legal, eu posso ter o consentimento, eu posso ter execução de contrato. Então, assim, eu não preciso só do consentimento para coletar dados. A lei me dá outras 9 opções para 9 fundamentos legais
que eu posso coletar dados pessoais. Contudo, quando eu estou falando de dados pessoais sensíveis, essa questão das bases legais é diferente. Eu não posso usar qualquer base legal. As bases legais de 10, elas se restringem a 8. E o consentimento passa a ser a base legal mãe. Então, eu sempre vou precisar primeiro do consentimento da pessoa e eu só vou utilizar as outras bases legais se eu não tiver como pegar o consentimento daquela pessoa ou se buscar o consentimento daquela pessoa seja oneroso demais para a empresa ou custoso demais, ou cria um processo muito longo que pode de fato prejudicar inclusive o titular do dado. Então, o uso das bases legais é diferente quando eu tenho dados pessoais sensíveis. E toda vez que eu tenho dados pessoais sensíveis, o tratamento dele é muito mais delicado, muito mais complexo. Então, é muito importante que você detecte dentro da sua empresa se existe uma coleta de dados sensíveis. E por isso que a gente fala que a área da saúde é uma das áreas mais afetadas pela LGPD, porque ela trata o tempo todo com dados pessoais sensíveis, porque trata com dados de saúde. Se você quer saber mais sobre as bases legais, sobre todas elas bem detalhadamente, deixa aqui nos comentários para eu saber, para eu poder produzir esse conteúdo para vocês. Se você gostou, se você aprendeu um pouquinho mais sobre LGPD, sobre dados pessoais e a abrangência da lei em relação aos dados pessoais, não deixa de deixar o seu like, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Toda segunda e quinta nós temos um encontro aqui no YouTube. Um beijo pra vocês e até o próximo Empreendedorismo Legal. Tchau!